No capítulo 20 de Jeremias, nós temos um lamento de um pastor. Ele diz que Deus o iludiu ao convidá-lo, ao convocá-lo para o ministério profético. É como se ele dissesse assim: olha, o Senhor me iludiu. Quando eu fui chamado para esse ministério, eu estava cheio de sonhos. Eu imaginava que eu seria o cara. Eu pensava assim: eu seguro bem esse ministério, eu não me importo com o que as pessoas falam. Eu não vou ficar abalado com nada. Eu vou tirar de letra. Era o que ele imaginou, mas no decorrer da sua existência, do seu ministério, ele se deparou com muita luta. E tem uma hora que ele fica balançado. É como se ele dissesse para Deus assim: o Senhor me seduziu, o Senhor me convenceu, eu imaginava que fosse muito diferente. E agora eu estou aterrorizado diante dos desafios desse ministério. Ele diz assim: Senhor, o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. Ele disse assim: o Senhor foi mais forte do que eu. E o Senhor prevaleceu. Tipo, é como se ele estivesse dizendo assim: bem, eu não teria aceitado esse ministério se o Senhor não tivesse me convencido disso. Isso é normal. Quando um ministro, um chamado de Deus, um homem que Deus escolheu para a obra, ele começa a enfrentar sacrifícios, a primeira coisa que ele faz é voltar lá no começo e questionar o seu chamado. Teria sido eu chamado por Deus de verdade? Ele volta, e é bom porque o Jeremias, ele não sai por aí fazendo postagem na internet, ele não sai, tu sobe no púlpito jogando indireta para a igreja. Ele vai no quarto, fecha a porta e chama Deus para uma conversa de pai para filho. É de que ele tem uma conversa dura, mas essa conversa é particular, é conversa mesmo de pai para filho. Ele tem palavras duras para com Deus nessa sua oração. Antes que Deus não disse para Isaías que ia ser tudo bem. Inclusive a gente tem no capítulo 12, no verso 5, uma expressão muito interessante que diz assim: se você se fadiga correndo com homens que vão a pé, como você poderá competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz você está confiado, que farás na enchente do Jordão? Deus está dizendo para ele que não vai ser fácil, mas a gente fica muito deslumbrado quando está começando a vida cristã, principalmente quando está começando o ministério, porque a gente se acha que é super-homem. A gente não tem noção dos desafios do ministério. Eu gosto muito de conversar com o pastor antigo, de ouvir as histórias de quem já tem uma estrada longa no ministério, porque muitos de nós jovens, e eu não sou pastora, mas convivo, tenho na minha família muitos pastores, não têm consciência do tamanho do problema, mas precisa ter tanto consciência do tamanho do problema, como consciência do Deus a quem ele serve, do tamanho do poder e da forma poderosa como ele vai operar no tempo necessário. No capítulo 1 de Jeremias, que descreve o seu chamado, nós não temos evidência nenhuma de que Deus tenha dito para ele que ia ser um passeio, uma viagem tranquila, essa sua viagem por dentro do ministério. Ao contrário, Deus disse para Jeremias assim: olha só, eu vou te fazer como uma cidade fortificada, como um muro de bronze, como uma coluna de ferro. Se o sujeito te manda para um lugar e te dá arma desse nível, ele sabe que você vai enfrentar. Quando ele te dá força, quando ele te dá autoridade, quando ele te dá poder sobre demônios e sobre palavras, prepara o couro, porque os inimigos que te atacarão não serão de castas fracas, serão de castas fortes.
poderosíssimas. Jeremias agora está ferido, está magoado, está achando que Deus foi injusto com ele, o pau está quebrando, ele está achando que Deus está em casa vendo Netflix, Deus está no churrasquinho domingo de tarde. É como se ele achasse assim, eu estou aqui domingo, sei que vou enfrentar o culto da noite, vou enfrentar demônios, principados e potestades, Deus está batendo papo na esquina. Acho que ele pensou isso. Então ele disse assim, eu não quero mais ser emissário desse Deus, não. Eu não vou pregar mais, não. Negativo. Eu vou abandonar meu ministério. Ele chama, ó, tô fora. Não dá para mim, não. Isso não é meu ministério, não. Para mim já deu. Mas ele não consegue. Porque o coração dele era um transbordar da palavra. O coração dele era uma fogueira que queimava, não tinha como ele guardar. Ele transbordava, não porque ele queria, mas porque havia abundância de palavra, de espírito e poder. Ele teve que reconhecer que era impossível não seguir com o seu ministério. Jeremias fala, ele diz assim, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer. Eu não posso. Ele não podia deixar aquilo que ardia dentro dele. Aí, se você tem um chamado de Deus e está doendo, lembra de Jeremias? Leia capítulo 20 de Jeremias. Veja como ele reagiu tão humanamente como nós. Eu não dá para mim. A fé não dá para mim. E você vai fazer o quê? Com essa fonte de água viva que jorra dentro da sua alma. Com esse fogo que queima. É uma contradição, né? O coração da gente é uma terra que suporta fogo e água. E se você se cala, você se consome no fogo e se afoga na água da graça. E graça não foi feita para nos afogar. A graça foi feita para nos sustentar, para nos animar, para nos dar força. Pega o teu ministério, dá conta dele. Levanta forte, mas não ponha entulhos nas fontes que jorram na sua alma, no seu coração e querem sair pela tua boca. Querem sair pelas tuas mãos com atos de amor, de misericórdia, de atitude. Jeremias estava desiludido porque ele dizia, a violência está por todo lado, eu falo e nada muda. Quem disse? E a parte, nós, todos do mundo inteiro, que somos filhos de Abraão em Cristo. Tudo isso é resultado de profetas, inclusive, insignificante, distante e resmungão Jeremias.